Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz. Quarta-feira, dia de adorarmos ao Senhor, culto de oração, culto da Palavra. E eu quero nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo de número 14. E eu quero ler com você os versículos 5 e 6. Minha tradução vai ser um pouco diferente da sua. Estou usando a tradução A Mensagem, que é uma tradução que você conhece já muito mais atualizada para os nossos dias. Mas essa tradução, ela nos diz o seguinte, versículos 5 e 6 de Juízes, capítulo 14. Quando chegou perto das vinhas de Tímina, um leão novo, rugindo, correu em sua direção. O Espírito do Eterno se apoderou de Sansão e ele rasgou o animal com as mãos, como se fosse um cabrito, mas não contou aos pais o que aconteceu. Tenho certeza que você conhece esse texto. A palavra de Deus em Juízes nos fala sobre a história de um homem extraordinário chamado Sansão. Meus irmãos, eu gosto demais desse personagem. Esse personagem bíblico, que é um homem real, nós sabemos que essa história não é uma parábola, não é uma novela, não é um conto bíblico, mas é uma história relatada. Ela fala a história de um homem que muito me lembra a história dos super-heróis que nós conhecemos da televisão, dos gibis. Eu sou alguém um pouco apaixonado por esse mundo, os irmãos sabem. Gosto demais da história dos heróis, mas quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo aqui a história de Sansão, é algo muito semelhante a essas histórias, porque há algo de sobrenatural e extraordinário em volta desse homem. Eu quero falar com você nessa noite sobre o tema Ninguém é invencível. Ninguém é invencível. E você deve conhecer a história de Sansão. Um homem com uma força extraordinária, dedicado a Deus, que realizou um voto ao qual nós chamamos de voto de Nazireu ou de Nazireado, aonde se exigia da pessoa algumas coisas, como não cortar o seu cabelo, como não tocar em mortos. Havia um ritual por trás da vida dos nazireus. Esses homens levavam uma vida casta e santa. Não é casta no sentido não literal da palavra, mas de não contrair casamento com povos diversos, mas apenas com povos ali da linhagem israelita. Então os nazireus obedeciam uma porção de regras, porém Sansão se destacava entre os nazireus. Não são todos os nazireus que têm a experiência que Sansão tem. Até porque o texto que nós lemos nessa noite deixa claro que o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Eterno, ele se apodera de Sansão e ele dá a Sansão uma força sobre-humana, uma força extraordinária, uma força fora do comum, inimaginável, que nos lembra realmente os filmes dos super-heróis, É a única coisa que nós temos comparável para falar a respeito de Sansão. Mas essa noite eu quero dizer para você que ninguém é invencível, nem mesmo Sansão com toda a sua força. Eu quero perguntar para você nessa noite, será que um homem de Deus, ele pode fracassar? E a resposta é sim. O homem de Deus, ele pode fracassar, e Sansão ele nos ensina isso. Sansão ele era um homem de Deus, um juiz em Israel, um nazireu, um homem santo, ungido, separado, um homem que tinha o Espírito Santo sobre ele, uma força sobre-humana oriunda do Espírito Santo. Um homem que talvez todos poderiam olhar para ele e pensar assim, é um super-homem, é um homem invencível, é um homem indestrutível. Porém, meus irmãos, quando nós conhecemos a história de Sansão, e você conhece, acho que não existe ninguém que não conheça a história de Sansão,
nós vemos que Sansão ele tinha algumas criptonitas, né? Ele tinha algumas fraquezas e ele tinha alguns pontos fracos e ele acaba caindo. Mas eu quero primeiramente lembrar dos feitos de Sansão. Qualquer um que olhasse para Sansão estava tentado a acreditar que esse homem era invencível, que esse homem ele estava acima de qualquer um. Ele era um escolhido de Deus. E é interessante que ao ser escolhido por Deus e ao receber o Espírito Santo na sua vida, ele ganha dois presentes de Deus. Primeiro, uma força sobre-humana. Mas o segundo é o que as pessoas não costumam comentar muito. Mas Sansão recebe. Ele recebe sabedoria para julgar. Deus escolhe Sansão para ser juiz em Israel. Eu tenho certeza que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, não é? A gente só fala sobre a força de Sansão. E parece que quando ele cai, né, e a gente conhece a queda de Sansão, é uma queda tão boba, banal, idiota. Parece que ele era um cara estúpido, né? Talvez você olhe para a vida de Sansão e pense que esse cara era um camarada forte e ignorante, não é? Apenas músculos, mas não. A palavra de Deus nos mostra que Sansão ele era um homem forte, extremamente poderoso fisicamente, mas ele era um sábio. Ele era um homem preenchido com a sabedoria de Deus. Por isso Deus o escolheu para ser um juiz em Israel. Você vê que ele era um homem que gostava de enigmas, de charadas. Ele era um homem muito inteligente. E Deus reveste Sansão então com o Espírito Santo. E lembrando dos feitos de Sansão, no texto que nós lemos foi apenas um exemplo, né? Eu pego esse texto como um exemplo, a história de Sansão é longa. Mas ele mata um leão com as próprias mãos. Eu me lembro de um conhecido da minha família que tentou se livrar, né, de um cachorro com as mãos. E o cachorro, um Doberman, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, um Doberman, que queria machucar alguém, e ele ficou com tanta raiva daquele cachorro que tentou abrir a boca do cachorro. E você acha que ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. Um simples cachorro. E o cachorro tinha tanta força que machucou toda a sua mão, mas ele não conseguiu abrir a boca do cachorro e rasgar aquele cachorro, apesar do seu ódio. Mas quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos em Juízes 14, 5 e 6, que Sansão ele se depara com um leão, apesar de ser um leão novo, mas é um leão. E ele pega aquele leão e abre aquela ameaça, né? O leão era uma ameaça para ele, abre o leão pela boca e mata aquele leão. Como nazireu, ele não podia tocar num defunto. Não é? E é por isso que o texto diz que ele não conta para os seus pais aquilo que ele viveu. Mas esse não é o único feito heróico de Sansão. Ele realmente parece muito com um herói daqueles que nós conhecemos nas ficções. E em determinado momento a palavra nos diz que ele tem um confronto com 30 filisteus. Os filisteus eram grandes, os filisteus eram homens de guerra, mas lá em Juízes 14, versículo 19, nós vemos que Sansão sozinho, ele peita, ele enfrenta 30 filisteus e mata os 30 filisteus. Inimaginável, não é verdade? Você teria coragem de brigar com 30 pessoas? Não é? Parece coisa assim dos filmes do Jack Chan, não é verdade? Onde um homem sozinho enfrenta 10, porém nem o Jack Chan enfrenta 30. E aqui Sansão ele enfrenta 30 homens e mata aqueles homens. Mas isso não é nada. Sansão ele enfrenta os inimigos em outros momentos. Em Juízes 15, versículos 4 a 5 fala sobre isso. E ele tem uma ideia muito doida para queimar a plantação dos inimigos. E ele amarra, né, tochas nas caudas de 300 raposas. Não estou falando 300 cachorros. Não estou falando 300 poodles. Estou falando de raposas, animais selvagens. E Sansão tem essa brilhante ideia. Sansão é interessante que ele tem um senso de humor estranho. Mas ele ali naquele embate com seus inimigos, ele amarra tochas de fogo nas caudas de 300 raposas e incendeia as plantações dos inimigos. Um fato
extraordinário, apesar de estranho. Mas vamos além. Juízes 15, versículo 15. Meus irmãos, a palavra aqui está nos dizendo que Sansão ele enfrenta. Eu não estou falando de 30, mas isso você só vai crer pela fé, porque é humanamente impossível. Mas ele enfrenta 1000 homens. 1000 homens. E ele mata, ele extermina 1000 inimigos. Inimigos que estavam com espadas, inimigos fortes, bem preparados. E Sansão mata 1000 homens, tendo apenas em suas mãos a caveira da mandíbula de um jumento. Ele usa aquilo como um martelo. Ele segura o queixo aquela caveira do queixo de um jumento como um martelo e ele mata 1000 inimigos. Isso é algo inimaginável, eu diria até inacreditável. Só pela fé, meus irmãos. Mas era o poder do Espírito Santo que estava sobre esse homem. Ele era alguém que aparentemente não podia ser contido. Ele não podia ser segurado. Mas vamos além. Juízes 16, versículo 3 nos fala... Você sabe que as cidades antigas elas tinham muros, né? E os muros tinham portões. E Sansão ele arranca os portões da cidade de Gaza. Não eram portões como a minha casa e a sua. Eram portões gigantescos. E ele carrega aqueles portões nas costas. Arrasta aqueles portões. Depois ele chega ao templo de Dagon e ele derruba o templo de Dagon. Diz em Juízes capítulo 16, versículo 30. Meus irmãos, quando eu olho a história de Sansão, me lembra muito Sansão nos lembra muito o super-homem, não é verdade? Na sua força, nos feitos extraordinários, mas nós sabemos que o super-homem não mata, né? Ele tem uma política messiânica de vida, aonde ele não mata nem os seus inimigos, ele salva a vida dos seus inimigos, ele até mesmo dá a própria vida pelos seus inimigos. Essa é a mensagem dos seus filmes, porque realmente ele é um tipo de Cristo. A intenção do criador do Superman era mostrar Jesus em uma forma diferente. Não se espante com isso, mas é apenas o contexto da história, né? Ele é um Messias, né? Ele é o Messias, porém reconfigurado, né, para o mundo da ficção, do cinema. Mas existe uma sequência dos filmes que se chama Injustiça, aonde a amada do Superman ela é morta e ele fica louco. E meus irmãos, ninguém consegue segurar esse homem. Se você conhece, né, essa sequência chamada Injustiça, você sabe que o Superman mata todos os grandes heróis que você conhece do cinema. Ele mata todos porque ele fica enlouquecido, porque ele é alguém que não dá para ser freado. É impossível frear o Superman. E quando nós olhamos para a história aqui de Juízes, né, usando isso apenas como uma ilustração, nós vemos todos esses feitos: um homem que matou um leão, um homem que acendia o rabo de raposas, um homem que mata 1000 pessoas com um osso nas mãos, sem armas. Parece que ninguém pode segurar esse homem. Parece que esse homem ele era invencível, mas não! Lembre-se do tema da nossa reflexão dessa noite: ninguém é invencível. Sansão, infelizmente, em algum momento ele cai. Ele tem uma criptonita, ele tem um ponto fraco, ele tem um calcanhar de Aquiles, ele tem uma fraqueza, ele tem uma fresta na armadura, algo que o fragiliza, algo que o coloca de joelhos no chão, caído e prostrado. E isso também acontece conosco. Muitas vezes nós somos tentados a acreditar que nós somos super-homens, né? Há um filósofo, né, chamado Nietzsche. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Nietzsche fala muito sobre o complexo do super-homem, aqueles, né, que pensam que são invencíveis, que acreditam que são indestrutíveis, aqueles que parecem que acreditam que têm uma mente diferente, que estão acima do bem e do mal.
Mas saiba, meus irmãos, que todos nós podemos cair. Apesar de Sansão ter cometido os feitos de um herói, ele cai como qualquer homem fraco cairia. Ele comete alguns erros que os levam à queda. E são erros comuns a nós. Erros que eu posso cometer, erros que você pode cometer, erros que podem nos derrubar, erros os quais nós devemos estar atentos a eles e nos lembrarmos da palavra que o apóstolo Paulo nos dá: aquele que está de pé, observe, tome cautela, cuide para que não caia, porque qualquer um pode cair. Paulo nos adverte para isso. E realmente precisamos estar atentos a isso. Ninguém é invencível. Ninguém. Sansão era um nazireu. E no texto que nós lemos, nós vemos que o nazireado, ele era um pacto com Deus, uma aliança com o Senhor. Fazia-se um voto a Deus que se levaria a vida num determinado estilo. Algumas coisas não seriam feitas por um nazireu. E entre elas era em sua vida nunca tocar em um morto. E nós vemos que Sansão ele faz isso, ele contraria o nazireado. Ele toca no morto. E ele não apenas toca no morto, mas ele brinca com aquela situação. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Ele contraria um outro mandamento do Senhor para o seu povo, que era não se casar com mulheres de nações pagãs, que adorassem falsos deuses. E Sansão ele busca recorrentemente mulheres em povos pagãos, em povos idólatras que tinham falsos deuses. Ele quebra o seu nazireado, ele quebra o seu pacto com o Senhor. O que leva Sansão à derrota? O que leva Sansão à derrota, meus irmãos, presta atenção nisso, são as mesmas coisas que podem levar você e eu à derrota. Em primeiro lugar, a primeira coisa que leva Sansão à derrota, o desprezo da lei de Deus. Sansão ele era um conhecedor da lei do Senhor. Ele é chamado por Deus para ser um juiz, e nós sabemos que naqueles dias havia um regime teocrata, né? O governo era um governo religioso. Sansão é alguém escolhido por Deus para guiar o povo em forma de juiz. Ainda não haviam os reis, não haviam reis. Os juízes precedem os reis e eles governavam o povo, né? Até que chega o momento em que Saul é o primeiro rei. Mas antes dos reis haviam os juízes e eles eram governantes do povo e governantes espirituais também. Governantes políticos e governantes espirituais. Mas Sansão, tendo essa missão, ele despreza a lei de Deus. Recorrentemente, se casa com uma mulher filisteia, contraria a lei de Deus que está registrada lá em Levítico para o povo de Deus. E na realidade, Sansão começa a afrontar o Senhor de certa maneira em seu modo de proceder, em seu modo de caminhar na vida. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, não despreze a lei de Deus. Nós somos conhecedores da palavra e no momento em que nós desprezamos a lei de Deus, no momento em que nós desprezamos a palavra, é o começo da nossa queda. Aqui começa a queda de Sansão, quando ele despreza a lei do Senhor. Segundo, Sansão brinca com o pecado. Eu falei que ia explicar, né? Sansão ele mata um leão, e ali está aquele leãozinho morto, e ele vai e segue o seu caminho, mas dias depois ele retorna, e o leãozinho morto está ali no caminho, e abelhas fizeram uma colmeia ali naquele leão. E Sansão ele vai até o cadáver do leão e toca naquele cadáver, e não apenas toca, mas ele toma o mel, que teologicamente, preste atenção, para aqueles dias, segundo a teologia que Deus havia dado para aqueles dias,
aquele mel estava impuro, porque ele estava em um animal morto. Ele estava depositado em um cadáver. Sansão, ele encosta naquele cadáver, ele toma aquele mel, ele come aquele mel. E é mais interessante ainda que quando ele chega perto dos filisteus, inimigos com os quais Sansão vivia flertando, né? Ele tinha uma relação de amor e ódio com os filisteus, que não deveria. Deus não queria que ele tivesse amizade com povos inimigos pagãos, principalmente como os filisteus, que eram inimigos natos dos israelitas. Sansão, ele chega propondo um enigma para eles adivinharem. O enigma que envolvia esse feito de matar o leão, de comer o mel do leão. Se você conhece a história, muito bem. Se você não conhece, né, não há tempo para a gente explicar tudo sobre Sansão, mas Juízes 14, 12 a 14, você vai ver um pouquinho dessa história. Só que Sansão, ele começa a brincar com o pecado. Porque se ele era um nazireu, fazer essas coisas era um pecado. Pode não ser para você e para mim, nós podemos tocar em defuntos, mas você e eu não somos nazireus. Só que Sansão, ele começa a brincar com o pecado, porque ele tinha um voto, ele tinha um pacto com Deus. Meu irmão, minha irmã, não quebre seus pactos com o Senhor. Se você tem um pacto com Deus, se você tem um acordo com Deus, se você tem uma aliança com Deus, se você é um servo de Deus, não brinque com o pecado, não quebre o pacto, a aliança que você tem com Deus, porque a queda vai te preceder. Você sabe que o resultado, meus irmãos, da história de Sansão é que ele tem os seus olhos furados, ele é cego, ele é quase morto, né? Ele acaba morrendo, na verdade, em função dos seus erros, apesar que ele se conserta, né, antes da sua morte. Mas olha, podemos pegar como analogia os inimigos de Sansão, enfraquecendo Sansão, cegando seus olhos, para nós mesmos. Porque aqui começa a queda de Sansão, aqui começa a cegueira de Sansão, aqui começa a fraqueza de Sansão. Não brinque com o pecado. Pecado derruba, pecado cega, pecado enfraquece. Terceiro erro de Sansão, ele não guarda o seu coração. Eu digo para você nessa noite, olha, não abra o seu coração para qualquer um. Não abra o seu coração para qualquer um. Principalmente para aqueles que não têm um firme relacionamento com Deus. Sansão, ele abre o coração para o inimigo. Cuidado, não abra o seu coração para o inimigo. Não abra o seu coração para o diabo, para o mundo, para as trevas. Sansão, ele abre o coração para Dalila, uma mulher do povo inimigo. E ele conta os seus segredos, o seu voto de nazireu. E o grande segredo, que ele nunca poderia cortar o seu cabelo, porque a sua força vinha do seu cabelo, que é um erro, né, teológico, a força não vinha do seu cabelo. Não cortar o cabelo era o pacto com Deus, para que o Espírito Santo estivesse sobre Sansão. Ao cortar o cabelo, Sansão, ele quebra o pacto com Deus e o Espírito Santo se remove de Sansão e ele enfraquece. Nunca pense que era o cabelo que dava força para Sansão, porque se cabelo desse força para alguém, esse que vos fala, esse pastor que vos fala, já estava morto. A grande questão, meus irmãos, é que quando Sansão ele faz um pacto com Deus que nunca passaria navalha em seus cabelos, e agora ele conta para os inimigos e os inimigos raspam a sua cabeça, o Espírito Santo se remove de Sansão, pois ele quebra o seu pacto, a sua aliança, e ele enfraquece, porque a sua força ela vinha do Espírito Santo do Senhor. Guarde o seu coração, não abra o seu coração para o inimigo, não abra o seu coração para aqueles que realmente não querem nada com Deus. Isso é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. E esses erros precedem a queda de Sansão. Quarto e último lugar,
o que leva Sansão à derrota, Sansão ele não foge dos desejos da carne. Meu irmão, minha irmã, nós somos humanos. Eu gosto demais de uma música do Sérgio Lopes, que ele fala sobre as suas fraquezas, ele fala que é a natureza humana que há em mim. E nós temos uma natureza humana muito forte. E a história de Sansão nos ensina que nós não devemos brincar com a nossa natureza humana. Antes nós devemos buscar um verdadeiro relacionamento com Deus que nos leve a fortalecermos o nosso espírito, porque a carne ela é forte. Até dizem por aí, né? A carne é fraca, né? Mas na realidade quando alguém diz que a carne é fraca, ele está querendo dizer que a carne é forte. Mas precisamos ter um relacionamento com Deus que fortaleça o espírito para que o espírito, nosso espírito, submeta a carne, domine a carne. E aí o caráter de Cristo começa a se revelar em nós. E nós então deixamos de dar lugar às paixões carnais, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fuja dos desejos da carne. Fuja dos desejos da carne. Ninguém é invencível. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite dizendo para você o que Paulo diz para nós. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sansão parecia alguém invencível, mas ele caiu. Antes da sua morte ele se conserta com Deus, mas já era tarde demais. Muita coisa já havia sido perdida na vida de Sansão. Uma vida que era para ele ter levado, ele leva essa vida muito aquém. Ele vive uma vida muito aquém daquilo que Deus tinha para ele, porque ele não vigiou, porque ele não se cuidou, porque ele desprezou a lei de Deus, porque ele brincou com o pecado, porque ele não guardou o seu coração, porque ele não fugiu dos desejos da carne. E pensando ser invencível, olhando para todos os seus feitos extraordinários e acreditando ser invencível, Sansão cai. E num determinado momento ele se arrepende, ele se volta para o Senhor. Mas não caia para só depois você se voltar para o Senhor. Tenha isso em mente, mantenha-se firme, fortaleça o seu espírito e o seu relacionamento com Deus, porque ninguém é invencível. Super-heróis não existem, só existem na ficção. Nós somos barro, nós somos frágeis, somos feitos do barro, somos criaturas. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, isso não faz de nós fortes, mas isso coloca Deus como nosso escudo, um escudo forte protegendo algo frágil que somos nós. E aí o nosso Deus forte, poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos mantém de pé. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra de alerta para nós, uma palavra de exortação. Nós não podemos baixar a guarda. Está de pé, cuide para que não caia. E certamente você será muito abençoado e abençoada pelo Senhor. Vamos orar? Nosso culto de hoje é um culto de oração. E eu quero orar nesse momento por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra que vem ao nosso coração. Sansão, ele nos lembra que somos frágeis. Sansão nos lembra, ó Pai, que nós não somos blindados. Mas Sansão também nos lembra que o Senhor é forte. E apesar da fraqueza que há em nós, se nós nos mantemos fiéis e íntegros com o Senhor nos protege e nos guarda como um escudo verdadeiro, como proteção verdadeira. Guarda os nossos pés para que eles não vacilem. Tira de nós, ó Pai, o pensamento, a tentação de acreditarmos
que somos invencíveis. Nos mantém fiéis ao Senhor, ó Pai, para que possamos estar em unidade e santidade contigo. Ninguém é invencível, senão o Senhor. E o Senhor, ó Pai, é aquele quem pode fazer de nós vencedores. Louvado seja o seu nome. Eu oro por cada vida, ó Pai, que ouve essa palavra, por cada família da nossa igreja, por cada família que nos ouve pelo canal, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tenha o restante de noite abençoada. Nós vamos nos vendo por aqui no momento da palavra, nos nossos cultos, EBDs, e que Deus te abençoe. Lembre-se dessa palavra: ninguém é invencível. Precisamos nos manter fiéis, porque aí o Senhor nos guarda os nossos pés, para que fiquemos de pé, para que não caiamos. Nos vemos na próxima. Beijo no coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Sansão representava força e a unção, representava Deus na vida de quem é um servo seu. Não podia cortar, senão ele perdia aquela unção que fez matar muitos filisteus e um leão, mas alguém cortou. Ele perdeu a visão, ficou fraco, sem som, já não tinha forças nem para lutar. Mas mesmo cego, enxergou as misericórdias do Senhor. E então clamou, e Deus escutou, e dele Deus se lembrou. E o cabelo cresceu, a força voltou, ele ficou forte, forte, todos os inimigos derrotou. De novo a unção voltou, de novo o poder voltou, de novo a graça voltou, de novo vai voltar a unção, o poder vai voltar, a graça você vai vencer. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, a unção voltou de novo, o poder voltou de novo, de novo, a unção voltou de novo, o poder voltou de novo.
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê